Gênesis, capítulo de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Quantos encontraram, digam amém. O versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para os holocaustos. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para o imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a sua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu único filho. E então levantou-se Abraão seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro estava detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido. O livro do Gênesis vai falar a respeito da criação, da formação, do início da humanidade. Nós sabemos que, ao contrário do que é ensinado nas escolas, nas nossas universidades, nós não somos fruto de uma massa cósmica, de uma bomba, de uma explosão, como as nossas crianças, infelizmente, são catequizadas nas escolas e ensinadas assim. Nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, que nós somos fruto das mãos de Deus. Nós entendemos que nós somos obras da mão do Criador. Deus criou o primeiro homem, Adão, colocou-o no jardim do Éden. Nós sabemos que Adão, ele falhou, ele pecou, de tal modo que o capítulo 6 deste livro de Gênesis vai nos relatar assim, que Abraão, ou melhor, que Deus olhou para a terra, e tendo ele olhado, ele se arrependeu de ter criado a humanidade. Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque a Bíblia diz no capítulo 6 do Gênesis, que a malícia do homem subiu até Deus. E aquilo cheirou como desaprovação da parte do Senhor. Aquilo cheirou como algo que ofendeu a Deus. Robert ofendeu a Deus por quê? Porque o pecado, ele vai de contra a santidade de Deus. Pecado nada mais é do que isso, ofensa contra a santidade do Senhor. E se fosse por causa das obras humanas,
se fosse por causa da intelectualidade humana, se fosse por causa dos pensamentos humanos, nós jamais teríamos acesso aos projetos de Deus, às promessas de Deus, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus falou e aquilo que Deus ainda falará ao nosso respeito. Eu quero lembrar você nessa noite, querido irmão, neste mês da família, que a sua casa, que o seu lar, que a sua vida, que você pai, que você mãe, que você filho, você é obra das mãos do Criador. E há um grande projeto de Deus com a sua vida. Há um grande projeto de Deus com a sua casa. Ah, Robert, mas o meu esposo ainda não é crente. E o meu sonho é que ele venha. Nós vamos continuar orando, clamando a presença do Senhor, porque há uma promessa de Deus para nós, que nós viveremos um tempo de famílias transformadas pela bênção do Senhor. E eu orei ao Senhor pedindo a Deus que falasse conosco sobre uma palavra. E Deus falou comigo sobre cortadores e carregadores de lenha que querem transformação na sua casa. Robert, por quê? O livro do Gênesis, no capítulo 11, irmãos, vai nos falar a respeito das gerações que vêm depois da circunstância onde os homens haviam pecado, haviam falhado. E Deus, então, olhando para a terra, ele encontrou Noé, um homem que era pregoeiro, pregador, anunciador. Se a gente fosse simplificar para hoje, Noé possivelmente seria um missionário dos nossos dias. E um missionário que não temia fazer a vontade de Deus. Um missionário que não estava preocupado se eles estavam acreditando ou não naquilo que Deus falara. Mas ele acreditava na promessa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer assim, então, que depois disso, Noé entra na arca, sai da arca, planta a vinha. E o texto vai dizer assim, então, que as descendências começam a se aumentar. Começam a se espalhar sobre a terra. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, eles saíram daquela embarcação e foram povoar vários lugares da terra, e foi assim então que os homens começaram a crescer. O capítulo 11 vai nos dizer a respeito daquela situação aonde por um momento alguém, ele quer fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Robert, por quê? Porque eles pensaram em criar uma grande torre, a torre que nós conhecemos como a Torre de Babel, para que eles pudessem ter acesso ao céu, ligação ao céu. Deus, olhando para aquela circunstância e sabendo a intenção do coração do homem, ele se desagradou daquilo e ele confunde a língua dos povos. Robert, por que ele fez aquilo? O pastor de vez em quando fala sobre isso aqui, eu não sei falar igual ele não. Mas a verdade é, Deus queria confundir as pessoas. Alguém pedia mais tijolos, quem estava em cima não conseguia interpretar. Alguém estava embaixo e ouvia uma ordem do lado de cima e também não conseguia fazer uma interpretação correta, de tal forma que aquilo causou o que nós chamamos de confusão das línguas. E eu penso comigo, não só confusão das línguas, mas confusão das pessoas que estavam naquele ambiente. E a Bíblia vai então nos dizer, e vai vir falando a respeito dessa, até a Bíblia dizer que viveu um homem chamado Naor por 29 anos, e ele teve um filho, Terá. O filho dele se chamava Terá. Eu não vou ficar falando vários nomes aqui, irmãos, porque senão a gente vai embaraçar. Mas só para a gente simplificar, esse Terá era pai de Abraão. E a Bíblia diz assim que esse homem habitava numa terra chamada de Ur dos Caldeus, a terra da Caldeia, a terra da onde, segundo alguns estudiosos, mais tarde vai ser chamada de Babilônia. Uma terra aonde predominava a idolatria, uma terra onde predominava a adoração às esculturas, aos ídolos. Parece que isso nos é um pouco parecido com alguma circunstância que nós conhecemos. Mas aquilo não impediu que as promessas de Deus se cumprissem na vida de alguém. Robert, o que você está querendo dizer com isso? Você pode habitar, irmãos, numa terra onde a idolatria ela é presente, onde a idolatria ela é relevante, mas mais relevante do que tudo isso é as promessas que Deus tem para a sua vida, é as promessas que Deus tem para a sua família. E a Bíblia vai nos dizer assim, então, que aquele homem na sua velhice, ele tomou Abraão e o seu filho Ló e as suas esposas, Sarai e Milca, e eles então saem da terra daqui onde eles estavam,
da terra de Ur dos Caldeus e vão para a terra de Harã. De tal modo que eles chegam em Harã e Deus prospera eles. Deus abençoa eles. Deus multiplica a descendência daqueles homens. Até um dia que uma voz falou, e o texto diz no capítulo 12, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Robert, aonde estava indo Abraão? Abraão estava indo sobre uma promessa, irmãos. Abraão estava sendo orientado por causa de uma promessa. Abraão sai da sua terra natal e vai habitar em um lugar desconhecido. Bruno, lê Hebreus 11:8, se eu não me engano. Olha como que esse Abraão cria em Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pode ler o 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Espera aí, olha aqui. Perceba o que está acontecendo nessa ocasião, irmãos. Deus fala com um homem. E um homem, por crer na bênção do Senhor, ele sai da sua terra natal, do lugar onde Deus o havia prosperado. Robert, as promessas de Deus na vida de Abraão começaram ali? Não. As promessas de Deus começaram lá em Ur dos Caldeus. Deus vai permitir que o seu pai saia do meio da idolatria para preservar a vida de Abraão, para preservar aquele moço de tal forma que, mais tarde, Deus vai chamá-lo para uma grande obra. Robert, o que tem a ver isso conosco, que estamos aqui neste trabalho da Semana da Família? Existem circunstâncias, irmãos, aonde Deus vai nos tirar de alguns lugares para poder preservar a nossa casa. Deus vai nos tirar de lugares para preservar a nossa família. Mais do que isso, Deus vai nos tirar de lugares para preservar a nossa fé. Os irmãos já viram, eu fico meio espantado, quando às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, meu sonho era que o meu filho fosse artista, jogador de futebol, ou tantas outras coisas mais. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, quantos artistas que os irmãos conhecem, que começaram crente e nunca mais foram crente? Quantos jogadores de futebol que entraram pela carreira ganhando milhões, e alguns até fizeram um nome, um merchan na igreja, e por meio da caminhada se perderam. Mais importante do que o dinheiro ou qualquer outra coisa, irmãos, é nós termos a presença de Deus na nossa vida, é nós termos Jesus ao nosso lado, é nós sabermos que nós estamos caminhando, mas nós não estamos caminhando sozinhos. Robert, o que é isso? É nós sabermos, eu caminho para cá e a bênção do Senhor está comigo, eu caminho para lá, a bênção do Senhor também continua comigo. Mas a bênção de Deus estava sobre aquela família, irmãos, não era por obra do acaso. É porque Abraão era um homem que tinha as promessas de Deus. Irmão, deixa eu te lembrar de um negócio nessa noite. Há promessas de Deus sobre a sua vida. Há promessas de Deus sobre a sua casa, querido irmão. Há promessas de Deus sobre a sua família, querida irmã. Ah, mas Robert, já fazem anos que eu estou ouvindo isso. Nós não vamos desistir, nós não vamos ter as promessas do Senhor por tardia, porque fiel foi quem nos prometeu. Fiel foi quem falou a nosso respeito, irmãos. Fiel foi quem um dia te chamou. Deus chama Abraão. E a Bíblia diz assim que ele foi para uma terra receber uma herança. E ele foi para um lugar sem saber para onde ia. Eu fico meio pensando isso aqui, irmãos. Isso aqui é só para quem tem algo. Robert, o que é? A fé. Abraão é chamado de o pai da fé. Abraão é aquele que nós conhecemos como o primeiro homem que vai fazer uma grande manifestação da sua fé, a ponto da Bíblia chamá-lo na Epístola de Tiago de amigo de Deus. Abraão cria nas promessas do Senhor.
Irmãos, nós não precisamos de muito, nós só precisamos da fé no nome do Criador, no nome Todo-Poderoso. A fé faz nos alcançar aquilo que nós não vemos. A fé, segundo Jesus, ela move montanhas. Pela fé, vários homens, eles alcançaram milagres, curas, transformação. E Deus está aqui falando: meu filho, você já tem a promessa. Agora você só precisa alimentar a sua fé. Agora você só precisa ter fé. Ainda que imperfeito, Abraão era um homem que sabia que Deus... Aqui está um ponto importante, irmãos. Esse Deus é um Deus com letra maiúscula. É o Todo-Poderoso. É o Rei da Glória. É o soberano. É aquele que tem o controle de todas as coisas. Abraão não estava saindo para daquele lugar sem saber quem havia prometido, mas ele conhecia o Deus que o havia chamado. Havia um chamado e ele havia sido escolhido. Assim também deve ser o posicionamento dos pais. Estamos falando de família, né, irmão? Assim também deve ser o posicionamento dos servos de Deus. A escolha de Deus, ela é perfeita. E Ele também escolheu você e a sua família, com tantas imperfeições. Muitas vezes nós traindo aquilo que Deus Ele faz por nós, mesmo com as imperfeições e falhas. Lembre-se que ninguém é escolhido por mérito. Nós somos fruto da graça do Deus invisível e do Deus que é soberano. Irmão, Deus não conta com outra pessoa lá na sua casa. Ele conta com você, na sua família. Deus levantou, foi você, pai, como instrumento do Senhor para aquela casa, como sacerdote do teu lar, como aquele que há de prestar conta da família e que precisa ser um instrumento de direcionamento para a tua casa. Os sacerdotes, irmãos, eram responsáveis por cuidar da casa do Senhor, por cuidar do culto, por cuidar dos elementos e dos objetos que tinham dentro do tabernáculo. Eles eram responsáveis por fazer com que o candelabro, que era um instrumento que tinha 7 lâmpadas, que ele permanecesse aceso, e por isso surgiu aquela expressão que o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. O sacerdote era o responsável por fazer com que o tabernáculo estivesse sempre iluminado. E Deus também delegou essa função para você, pai. Mais do que isso, irmãos, a igreja, nós podemos comparar como a família de Deus. A ausência de brilho no meio da igreja não é culpa de A ou de B, porque se nós unirmos a nossa força, não vai faltar lâmpada acesa dentro da casa de Deus. Não vai faltar fogo no altar. O pastor sempre ensina aqui que existia uma ferramenta chamada espivitadeira. Os irmãos trabalham aí, era como se fosse um alicatezinho, aonde o sumo sacerdote, ele puxava o pavio. Robert, para que era aquilo? Porque o fogo ia queimando e aquele pavio ficava só um borrão. Aí o sacerdote olhava e falava assim: está querendo apagar, mas eu continuo com a ordem do meu Deus e eu não vou permitir apagar. Alguns estudiosos judeus dizem assim que eles faziam turnos durante a noite, para que não se permitisse que aquele candelabro apagasse. É por isso que de vez em quando Jesus acorda algum pai de família, algum servo, e a gente vai na geladeira pegar Coca-Cola, a gente pega aquele resto de lanche, come, mas Deus está te levantando, sabe para quê, irmão? Para você atear fogo no candelabro, dobrar o seu joelho, clamar pela presença do Senhor, orar pela sua família, orar pela sua igreja, orar pelo ministério. A gente erra muito, né? A gente devia ficar aí intercedendo, falar: Senhor, usa o teu filho, Deus, põe fogo nesse candelabro, capacita o teu servo, derrama azeite, derrama unção. Abraão era uma tipologia do sacerdote do lar. Mas eu falei assim que isso não é por mérito nosso, que nós fomos escolhidos por Deus. Romanos 1:20. Olha o que o texto vai dizer, irmãos.
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que as coisas invisíveis, desde que o mundo foi criado, tanto o eterno poder de Deus como a sua divindade se estendem claramente e se veem nas coisas que estão criadas. É por isso que de vez em quando a gente está em algum lugar, alguém olha para você e fala assim: você é servo de Deus? Aí a gente espanta, né? Fala assim: mas como que você sabe? É porque nós estamos refletindo a glória daquele que nos criou. O irmão Anderson Freire cantou que nós somos um espelho que reflete a glória do Senhor. É por isso que você pai, você avô, você obreiro da igreja, você servo de Deus, você reflete. Não é muito difícil, irmãos, alguém chegar aqui na igreja, a gente está aqui, e eu falo isso porque eu tenho um sobrinho, e tem dia que a minha irmã fica brava com ele, porque eu vou para casa e sempre vou para o culto, e aí ele fala assim: eu quero pôr gravata que nem o tio Robert. É por isso que às vezes alguém olha e fala assim: eu quero uma gravata igual do pastor. Os pais são responsáveis por transmitir aos seus filhos, irmãos, a presença de Deus, a glória de Deus. E Abraão sabia muito bem disso. Abraão se levantou naquele dia porque Deus falou com ele no capítulo 22. E eu fico pensando como que Isaac vai olhar para o seu pai. Porque ele levantou-se e falou assim: Isaac, meu filho, vamos sacrificar, porque há uma ordem de Deus para que nós vamos até Moriá para sacrificar o Senhor. Irmãos, e Abraão se levanta. E eu gosto muito desse texto, porque o texto diz assim que Abraão, ele albardou o seu jumento. Aqui em Minas Gerais, irmãos, arriou o jumento. Ele colocou a sela nas costas dele. E ele colocou lenha, ele colocou fogo, ele colocou o cutelo, e ele chamou Isaac e mais 2 moços. Irmãos, obreiros, pais de família, nós precisamos entender que nós fomos chamados para isso, para fazer o que for necessário. E quando nós formos fazer algo, nós precisamos de lenha, nós precisamos de fogo, e nós precisamos do cutelo, nós precisamos das ferramentas que são necessárias para nós fazermos o que tiver que ser feito. E sabe o que o texto vai dizer, irmãos? Que Abraão se levanta ao bar do jumento, e ele então vai fender a lenha, ou seja, ele vai cortar a lenha. E o texto diz que ele acordou de madrugada, era trabalhador, Zezinho, Abraão. Acordou de madrugada e cortou a lenha. E a minha pergunta é: será que nós estamos cortando as lenhas, irmãos? Será que nós estamos fendendo as lenhas necessárias? A lenha aqui fala da nossa vida com Deus. A lenha aqui fala da nossa vida devocional. A lenha aqui fala da oração. A lenha aqui fala da leitura bíblica. A lenha aqui fala da consagração, do jejum, que são assuntos que estão ficando esquecidos muitas das vezes em nosso meio. A lenha aqui fala da escola bíblica dominical e do culto de doutrina, que muitos pais estão perdendo seus filhos porque não são frequentadores deste trabalho. Espanta a gente isso, não espanta? E a igreja fecha, pastor? Nem a pandemia conseguiu calar, irmãos, esses obreiros dessa igreja. Estava aquele frio e tinha transmissão online, estava aquela dificuldade e os irmãos estavam lá de máscara celebrando o culto, a porta estava fechada, mas os céus estavam abertos, porque há lenha, porque há fogo e porque há cutelo no meio da igreja de Jesus. Eu sinto Jesus nessa noite falando conosco, irmãos, e falando assim: meu filho, toma o teu machado e vai cortar a lenha, porque há tempo de Deus, de nós nos prepararmos.
Abraão é uma tipologia do sacerdote do lar. Mas depois nós vamos passar por uma figura que, muitas das vezes, quando esse texto é lido, ela é um pouco menosprezada. Mas eu quero pensar um pouquinho diferente, se falando de uma pessoa que o texto não vai citar o nome dela. Mas dá-nos a entender que eu fico pensando que Abraão, quando se levantou naquela madrugada, ele não saiu desavisado, irmãos, porque ele já havia sido avisado por Deus. E ele não saiu também sem avisar, possivelmente, a tua esposa. Ou os irmãos saem sem avisar a esposa? 99% das vezes, não. O pastor está falando que apanha. Então, irmãos, o que dá-nos a entender que Sara, ela foi avisada. Ainda que Abraão não contou na essência o que ia acontecer, mas eu fico pensando que ele naquele dia se levantou na tenda e falou assim: Sara, eu preciso continuar trabalhando, minha filha. E eu quero te falar algo. Eu estou indo logo ali, meu amor, e agora mesmo eu volto. Aí a gente fica pensando assim, gente, mas e essa Sara? Dá-nos a entender, irmãos, e eu quero convidar os irmãos a nós pensarmos, que Sara, ela é o perfil da mãe, da mulher, da esposa, que se submete ao cabeça do lar. Robert, como que é isso? Sara era a tipologia da mulher que acreditava no sacerdócio de Abraão. Porque capaz que ela ficou preocupada, né? Tem lenha, tem fogo, tem cutelo, tem menino, tem 2 moços, mas não tem cordeiro. E dá-nos a entender aqui que ela vai se submeter à vontade do seu esposo. Robert, por quê? Porque se ela não se submetesse, eu penso comigo, teria tido um problema naquela casa e uma briga. E eu acho que isso não ficaria fora da Bíblia. Ou uma outra circunstância. Uma outra vez ela ficou vigiando Abraão pela fresta, mas agora ela já havia aprendido algumas coisas e ela não vai atrás de Abraão. Ela fica em casa por crer que aquele homem era o cabeça do lar. Era o sacerdote do lar. E aí a minha pergunta é, será, irmãos, os irmãos que são casados, que as esposas dos irmãos estão confiando na sua vida como sacerdote do lar? Efésios 5 e 22, vamos para o que diz a Bíblia, né? A submissão de Sara. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, nós sabemos que aqui a submissão não tem nada a ver com imposição, com sofrimento ou outro tipo de situação, mas fala em credibilidade que existe entre um casal de poder trabalhar juntos no mesmo lar. Cada um respeitando o seu lugar, cada um respeitando a sua função, cada um respeitando e entendendo que Deus chamou os homens e chamou as mulheres com características diferentes, com funções diferentes e para execuções diferentes. Mas quando eu li esse texto, eu me lembrei de algumas mulheres, de algumas mães da Bíblia Sagrada que estavam dispostas a se submeter a Deus. Eu me lembrei da irmã Ana, uma mulher temente a Deus, uma mulher submissa ao seu marido, uma mulher que orava, uma mulher que intercedia, uma mulher que cria, uma mulher que orava e suplicava a Deus por um milagre. E eu fico pensando, irmãos, que no nosso tempo, Deus, para poder fazer com que famílias sejam transformadas, Ele também quer levantar esse tipo de mulheres. Ele também quer levantar esse tipo de mães. Se eu não me engano, um dos pais da igreja
chamado Agostinho de Hipona. A sua mãe orou 40 anos pela sua conversão. E ele se converteu a Cristo e foi um instrumento de Deus nas suas mãos. E é o que Deus quer fazer com você, irmã. É o que Deus quer fazer com que você. E Deus quer fazer isso também com a igreja, porque Sara é a tipologia também, irmãos, da igreja que se submete à vontade de Cristo Jesus. Vem provação, mas a gente sabe assim, mas nós sabemos quem nós estamos nos submetendo. Vem as dificuldades, mas aí a gente fala assim, não, mas eu sei quem eu tenho confiado. Vem as adversidades, vem a ausência de, às vezes, algumas coisas no âmbito financeiro, no âmbito psicológico e tantos outros lugares. Mas aí Deus diz assim, mas eu continuo cuidando de todas as coisas. Eu continuo zelando de você. Mas aqui, irmãos, existe uma outra figura muito clara neste texto, que Abraão se levanta pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e a Bíblia diz assim, então, que ele vai caminhar por 3 dias até a terra de Moriá. E quando eles estavam naquele ambiente, depois de 3 dias, ele olha para os seus moços, 2 moços, e fala assim, ó, daqui para frente, é só eu e o Isaac. Eu aprendo com isso, irmãos, que existem algumas coisas dentro da nossa casa, no meio da nossa família, que ninguém vai poder intervir. É você e o Isaac. Às vezes você, a Sara e o Isaac. Dali para frente eles puderam caminhar, eles puderam ajudar. Eu fico pensando que eles puxaram o jumento, eu fico pensando que eles carregaram água. Mas dali para frente Abraão falou assim, agora o tratamento é comigo, porque a promessa é minha. Daqui para Moriá, vamos só eu e Isaac. Aí eu vou olhar para esse texto, irmãos, eu vou ver uma outra coisa. O texto diz assim, então, agora que Abraão diz, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Abraão era o tipo de sacerdote, irmãos, que até os empregados eram influenciados por ele. Abraão era o tipo de sacerdote do lar que quem estava junto dele aprendia a fé no Deus que ele tinha. E ele falou assim, ó, eu quero dizer algo para vocês. Eu estou indo lá para cima sem cordeiro, mas eu e o moço vamos voltar daqui a pouco. E o texto diz assim, então, no versículo de número 6, e tomou a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Aqui nós vamos entender uma outra coisa. Isaac é a figura, irmãos, do filho que se submete à vontade do pai. Isaac é a figura do filho que entende que honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Isaac é a figura daquele que não questiona. Robert, por quê? Porque o texto diz assim que Abraão para ali, manda os moços ficarem, deixa o jumento e fala assim, Isaac, daqui para frente, meu filho, eu já te ensinei como é a adoração. Pegou o feixe de lenha e colocou nas costas do menino. Aí a gente fica olhando hoje, mas meu filho tem vontade própria, irmão. Ele não precisa de escola dominical, não. Ele já é evangelizado através do celular. Nós precisamos entender, irmãos, quem é responsável por ensinar o seu filho a carregar lenha é você. Quem é responsável por ensinar o seu filho a carregar a lenha, que é o símbolo da oração, da palavra? A igreja, ela é só uma auxiliadora. O departamento da escola dominical é só para somar, mas o primeiro papel é seu dentro da sua casa. Eu gosto sempre de falar nisso, irmãos. A gente vai se perdendo, sabe por quê? A gente já não ensina mais os filhos a carregar lenha. Eu não sei os irmãos, mas lá no Mão Lazinho, dificilmente a gente come sem orar. A irmã Silvana trabalha lá, os irmãos sabem.
quando ela chegou era de um jeito. Agora eu não vejo uma vez que ela põe comida, e a hora que ela põe o garfo lá. O que é isso, irmão? É Deus que ainda tem uma geração que está disposta a carregar lenha, irmão. E Deus quer fazer isso nesses dias. Você precisa pegar o seu Isaac e falar para ele: você precisa de orar, meu filho. Você não vai ter o papai e a mamãe para sempre. Eu conheci uma irmã que ela falava assim, que todas as vezes que ela ia orar antes de dormir, ela chamava a sua filhinha e uma neta que ela tinha em casa e falava assim: vamos ajoelhar aqui na beirada da cama para nós podermos fazer a Deus uma oração. Robert, o que é isso? É a lenha sendo colocada sobre as costas daqueles irmãos que são herdeiros da promessa. O teu filho, irmão, ele não é simplesmente o advogado, o médico, o engenheiro que você tanto almeja. Ele não é simplesmente mais alguém que vai estudar, ou angariar, ou conquistar, ou conseguir um grande emprego. Ele é herdeiro de uma grande promessa do Senhor. A sua família é para ser uma bênção. E Deus te levantou para cortar lenha, e levantou o teu Isaac para carregar essa lenha. Irmãos, nós não podemos desistir do nosso lar. Nós não podemos desistir da nossa família. Eu já contei para os irmãos aqui, mas pode ter que alguém não escutou. Eu me lembro que nós éramos crianças, irmãos. Eu e as minhas duas irmãs. E nós morávamos na roça. E era longinho da igreja, irmãos. E a gente naquele tempo, muitas das vezes, meu pai sem carro, a gente saía da roça naquele poeirão. A minha mãe colocava a roupa, irmão, estendida no varal, passava o caminhão na estrada, aquilo ficava marronzinho. As fraldas que era de pano, não é igual hoje não, irmão. Ficava tudo marrom. Já parecia que tinha cocô antes do neném usar, de tanta poeira. Uma pobreza, irmãos. Minha mãe lavava coisa na bica, vinha a água da serra, passava assim num córregozinho, caía numa bica de madeira, e minha mãe pegava aquela fralda e lavava. Mas como era gostoso aquele tempo. A gente era criança, chegava domingo de tardezinha, meu pai punha um no carrinho, pegava outro, minha mãe pegava outro, e a gente ia caminhando para a igreja. Eu fico pensando que naquele tempo, hoje eu leio esse texto, eu consigo entender que meu pai estava simplesmente dizendo assim: meu filho, eu quero te ensinar a carregar lenha, porque um dia você vai precisar. Aí vem para a igreja e larga o menino em casa. Larga o menino no celular, acessa a pornografia, entra no jogo da baleia azul, amanhã está se retalhando, amanhã está se cortando, amanhã o pastor tem que ir orar. Isso, irmãos, não escandaliza não, que isso é uma verdade. No tempo de pandemia, irmãos, o que nós recebemos de ligação, de crianças se retalhando, se cortando dentro de casa. E isso é maligno, é diabólico. E como que nós vencemos isso? É ensinando o Isaac a carregar lenha, irmãos. A mãe Renata dá aula. Está lá na escola, sabe que isso são desafios que a escola tem que enfrentar todos os dias. Quer ver como que a responsabilidade é sua? Salmo 127, irmão. Versículo 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Olha aqui, o que o salmista está dizendo nesse salmo? Ele vai falar sobre a segurança, ele vai falar sobre prosperidade, ele vai falar sobre fecundidade, sobre famílias que estão em pleno crescimento. Mas me chama a atenção quando ele diz assim, que os filhos são herança do Senhor. Aí a gente logo aprende aqui, era isso que Deus estava falando. Fala assim: Abraão, eu te dei a oportunidade só de você cuidar, mas o Isaac é meu. Quando você voltar, conta, fico pensando assim, conta o testemunho para Sara. Ela demorou a gerar, só que os filhos são herança do Senhor, não são de vocês.
Aí ele diz assim, nesse mesmo texto: e como flechas na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Robert, como que é esse negócio? Flecha, irmãos, é aquele instrumento que nós conhecemos mesmo, de madeira, pontiagudo. E o salmista estava dizendo assim, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. Em outras palavras, o salmista estava dizendo assim, ó, a responsabilidade de lançar esses filhos é do valente. E quem que é o valente? Quem que é o valente, irmãos? É você, 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 você. Deus delegou essa função para você. Você é o valente que Deus, Ele levantou dentro daquela casa para poder cuidar da herança que é dele, que são os teus filhos. Deus levantou você, professor da escola dominical, como um valente para cuidar das crianças da igreja. Porque, irmãos, o valente é quem decide aonde a flecha vai ser lançada. É o pai, é a mãe. O arco está na mão do valente. É o valente quem decide a força que ele vai empunhar, irmãos, naquela flecha para que ela seja lançada e como ela vai ser lançada. Em outras palavras, o salmista estava dizendo assim, ó, não tem como haver transferência de responsabilidade. A responsabilidade é do valente. Aí eu fico olhando para isso e eu fico pensando assim, a gente vem para a escola dominical e a gente fica olhando assim, a gente vê um menino de vez em quando arteiro, né, irmãos? Todo mundo tem um, toda igreja tem um. E a gente olha aquilo e a gente enxerga simplesmente a bagunça. Só que na verdade Deus olha de forma diferente. Deus vê o seu trabalho, professor. Deus vê o seu trabalho, pai. Deus vê o seu trabalho, mãe. E Ele sabe que se você se esforçar, Ele vai ser um milagre, Ele vai ser uma bênção, Ele vai ser um vaso, Ele vai ser alguém usado nas mãos do Senhor. Eu lembro que eu cheguei aqui nessa igreja, e dá até vergonha de falar isso, mas tinha uns meninos que eram pequenininhos assim, hoje está do meu tamanho. E a gente olha assim, tem uns que você fala assim, meu Deus, mas como que mudou? Como que amadureceu? Uns já estão falando até em casar. E eu não casei ainda. Mas irmãos, vamos largar esse assunto para lá. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, é que na verdade isso são flechas que estão na mão de valentes para serem usados por Deus. Aí a última parte diz assim, bem-aventurado é aquele que enche deles a sua aljava. Aljava, irmãos, é o lugar aonde estão as flechas. E quem tem acesso à aljava, quem que é, irmãos? É o valente, é o guerreiro. A gente, muitas das vezes, a igreja, o pastor, o ministério, ele não tem o acesso que você tem ao seu filho, irmão. Só que um dia, eu me lembro que eu falei isso para alguém. Às vezes, a gente, no decorrer da caminhada, a gente fica observando. Mas o acesso lá do teu filho, psicológico, sentimental, primeiro é seu. E a gente precisava pensar mais nisso, irmãos. A gente precisava mais pensar. Eu falo disso porque aí depois o Salmo 128 vai falar que bem-aventurada também é a mulher que enche a roda da mesa de filhos. E mesa fala de compartilhamento, mesa fala de dividir as dificuldades, mesa fala de compartilharmos os problemas. Será que os irmãos que são pai ouvem os problemas dos filhos? Ou jovem e adolescente não tem problema? É preocupante isso, não é, irmãos? Não tem não, aí não tem família para sustentar, não tem problema nenhum. Na verdade, nós sabemos que tem sim, irmãos, e muitíssimos. E não adianta você esperar o outro ir lá dar o conselho. É você que Deus levantou dentro daquela casa para poder ser uma bênção, para poder ser um instrumento para a sua família e para Deus, neste tempo, fazer com que famílias sejam transformadas.
Irmãos, vamos continuar aqui? Isaac, então, ele vai ser projetado. Isaac é a tipologia do filho que se submete ao sacerdócio. Isaac é a tipologia do filho que conhece o pai. E aí vamos trazer para nós, a família de Deus. Será que nós conhecemos, irmãos, o nosso Pai celestial? Será que nós conhecemos aquele que nos chamou por adoção como filhos? Aquele que nos chamou para perto dele? Aquele que nos fez chamados de filhos do seu nome? João 10:15, Jesus vai falar a respeito disso. João, capítulo de número 10, e o versículo de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Olha aqui, o que Jesus está dizendo assim? Jesus está dizendo assim, eu quero dizer algo para vocês, que assim como o Pai me conhece, eu também o conheço. Jesus está nos dando aqui uma aula, irmãos, falando a respeito do sumo pastor inicialmente, mas depois ele está falando o quê? Da figura paterna. Ele está falando do relacionamento entre pais e filhos. E ele está dizendo assim, ó, assim como o Pai me conhece, os irmãos falam isso, não fala? De vez em quando? Os irmãos de vez em quando olham, o menino está aprontando, aí você olha e fala assim, você está aprontando, né? E ainda fala assim, ó, eu te conheço. É assim ou não é, irmãos? Aí agora inverte a situação. Porque Jesus está dizendo assim, assim como o Pai me conhece, eu, Jesus que sou filho, também conheço o Pai. Robert, aquilo ali é uma figura, sim, irmãos, é uma manifestação da Trindade, mas de um filho que vive intimamente ligado ao Pai. E às vezes a gente vai se perdendo nisso. Os irmãos conhecem alguém, algum filho, que não reconhece a figura paterna? Às vezes, hoje, por causa de famílias que vivem separadas principalmente, mas aquele filho que fala, eu não gosto do meu pai. Isso é difícil, irmãos? Isso é difícil. E isso nós não podemos em momento nenhum concordar e nos alegrar com isso. Robert, mas ele foi criado longe, o pai não deu amor, o pai não deu carinho. Mas nós temos que ministrar ao coração desses filhos perdão, transformação e cura na alma desses filhos, irmãos. Robert, por quê? Porque um filho que tem esse sentimento, irmãos, não tem lugar no céu para ele. É triste a gente dizer isso, mas é uma realidade. Coisa boa quando a gente fica sabendo de uma história dessas, e a gente consegue ir lá alcançar alguém desse formato, aconselhar, o pastor vai e aconselha, um irmão vai e aconselha, a irmã vai e aconselha. Aí sabe o que acontece? Quando a gente menos espera, aquele jovem, aquela jovem, chega na gente e fala assim, ó, eu não gostava do meu pai, eu não tinha convívio com ele, eu nem sabia quem ele era direito, mas depois que eu conheci Jesus, eu sou transformado, e eu consegui perdoar, e eu consigo amá-lo, e eu consigo respeitá-lo. Isaac é a figura, ou é o reconhecimento do filho que sabe quem é o pai. Isaac, irmãos, era um filho obediente. Eu fico olhando para esse texto, em momento nenhum ele falou, pai, o senhor está de brincadeira, né? Eu carregar lenha? Porque hoje tem disso, não tem, irmãos? Tem jeito de você fazer isso assim? Não. Lavar louça? Não. Não. Já tem outros que já falam assim, eu vou se você me der R$5. Agora aumentou, né, irmãos? A nota 5 agora ficou pequena, né? Agora é de 20 para cima. Os irmãos conhecem alguém assim? Normalmente o pai, a mãe, não é muito disso não, irmãos. Sabe quem que é muito disso? É o neto. Porque o vô tem um coração mais macio, não tem? Aí o neto olha para o vô e para a avó e fala assim, vai buscar um pão para mim? Aí o neto olha e fala assim, ó, 5. 10. E é assim, irmãos.
E o vô e a avó, eu não vou falar o que o pastor Cláudio Duarte falou, não. Outra hora o pastor Elias fala, porque senão os irmãos vão ficar bravos comigo. Mas o vô e a avó, para simplificar, tem um coração mais macio. Tem aquele sentimento diferente, né? Eu fico olhando meu sobrinho lá em casa, irmãos. Meu pai é bravo. Os irmãos que conhecem ele vão ver que ele é bravo. Mas eu amo ele bravo mesmo assim, irmão. Mas eu fico olhando meu neto. Nós fomos criados em Furnas, numa casa pequenininha assim, ó. Pequenininha assim, é exagero, viu, irmãos? Mas uma casa pequena. Senão os irmãos vão falar, uma caixa de fósforo, irmão. Mas o que acontece? A gente, irmãos, meu pai trabalhava à noite e ainda trabalha de turno. E eu me lembro que a gente tinha que ficar quietinho em casa. Irmão Lazinho sabe disso, porque eu chego lá em casa, eu acostumei. Eu chego lá no irmão Lazinho, eu falo lá em casa, porque já faz tempo que eu estou lá, irmãos, a casa é dele. Mas eu chego lá, tem dias, se começar a fazer barulho, eu tenho um sapatinho da sola de madeira, eu tiro o sapato e entro descalço para não fazer barulho. Costume de criança. O meu sobrinho, irmãos, está lá, ele toca o terror. Ele bate panela, ele bate armário, ele arruma aquela baderna danada. E, seu avô está dormindo, mas deixa. Nós pegava na orelha, beliscava, punha de castigo. O que é isso? É o sentimento do vô, o sentimento da avó. O negócio é diferente, né? Só que, irmãos, esse Isaac não tinha isso. Isaac conhecia o pai Abraão, conhecia o sacerdote do lar. E eu fico pensando que Isaac era um menino que respeitava. E ele era obediente. Ele confiava no seu pai. Irmão, a igreja, como eu disse, é a tipologia da família. Quando os problemas ficarem difíceis lá na tua casa, a palavra de Deus é: confia no teu pai. Há um pai que cuida dessa família. Há um sumo sacerdote sobre o povo de Deus. Há alguém que rege, que governa, que cuida, que zela. É por isso que alguém ficou pensando que a igreja ia fechar. É por isso que alguém pensou que a igreja não ia continuar. Os irmãos que são mais velhos de casa, dia 26 de dezembro, vai fazer 10 anos, que estavam tocando essa história nas ruas dessa cidade. Aí alguém diz assim: Robert, mas por que não fechou? É porque o pai está cuidando de tudo, irmãos. É porque o pai continua na direção. É porque quem manda na casa é o pai ainda. Mas também aquele moço respeitava seu pai. Ele tinha Isaac ou Abraão, eu fico pensando comigo, como um referencial. E aí, irmãos? Quem que tem sido os referenciais dos seus filhos? Quem são os referenciais da nossa juventude, dos nossos adolescentes? Nós precisamos pedir Jesus que nos ajude, para que nós tenhamos o coração de Abraão, para que nós tenhamos as atitudes de Abraão, para que nós tenhamos a fé de Abraão, a mesma fé que Abraão tinha. Robert, por quê? Para que um dia Isaac possa olhar para nós e dizer assim: eu amo tanto papai. Papai é uma referência para mim. Eu não sei falar isso não, viu, irmãos? Tem filho que chama o pai de papai, a mãe de mamãe, e eu não aprendi assim. Eu chamo só de pai e de mãe. Mas eu ainda tenho hábito de chegar lá em casa e dar um abraço no meu pai e beijar o rosto dele, porque para mim ele é uma referência. E nós precisamos, irmãos, pedir Jesus que nos dê graça. Porque o pastor sempre fala isso aqui. Hoje em dia é uma falta de respeito danada. Vai se dirigir ao pai, vai se dirigir à mãe, chama de velho, chama disso, chama daquilo. A mesma linguagem que usa com os amigos quer usar dentro de casa. Isaac não. Fico pensando que Isaac naquele momento ele falou assim: pai, ou papai, é para carregar lenha? Ele falou: é, Isaac. Ele falou assim: então eis-me aqui. E que nós possamos colocar esse sentimento. Já estou acabando, irmãos. E tomou Abraão a lenha e pô-la sobre Isaac, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Aqui está uma outra coisa. Ninguém pode ser referência para os seus filhos se só ordenar. Tem que estar junto. O escritor de Provérbios fala disso melhor do que eu e resume: que aquele que ama o seu filho
que aquele que sabe do valor do seu filho, ele precisa fazer o quê? Ele precisa caminhar junto com o seu filho. Ele precisa estar junto com o seu filho. Então que nós possamos pedir, Jesus, nos dá esse sentimento. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Lembra que eu falei que a responsabilidade é dos pais? Como que Isaque sabia que para oferecer holocausto a Deus, precisava de cordeiro, Zazinho? Ele sabia porque o pai tinha ensinado. Ele sabia porque o pai tinha hábito de prestar culto a Deus. Esses dias eu ouvi um pastor falando sobre isso. Falando assim, irmãos, os filhos da igreja, os filhos de um lar, eles vão seguir o referencial do pai. Se seu filho nunca te viu orando, fica tranquilo que ele não vai orar também. Não gosto de ficar falando só nisso não, irmãos. Mas eu sou grato a Jesus. E vô e vó tem o coração meio assim, e parece que tio também fica meio babão. Eu chego lá em casa e nós vamos almoçar. E sempre que a gente está lá, a gente tem um hábito. Vamos almoçar, vamos reunir todo mundo na cozinha para orar. Quando a gente, às vezes, por um momentinho, fala, vamos almoçar, meu sobrinho logo levanta a mão e fala assim, eu que vou orar hoje. E por que ele faz aquilo? Porque ele, como aquele Isaque, ele sabe que para poder oferecer um culto a Deus, precisa de lenha, precisa de fogo e precisa de cutelo. Aqui eu encerro dizendo o seguinte, que nós precisamos, irmãos, de lenha. Provérbios, capítulo de número 26, vai nos dizer assim que, não havendo lenha, o fogo se apaga. E nós não podemos permitir que a lenha, ela vá embora das nossas vidas. Nós não podemos permitir que o fogo do Espírito Santo, ele se apague das nossas vidas. Robert, por quê? Porque Deus ainda tem cortadores e carregadores de lenha para que famílias sejam transformadas neste tempo. Irmãos, eu quero sair desse culto nessa noite, crendo em Cristo Jesus, que Deus vai me levantar como um cortador de lenha, que quando for preciso, Ele vai me levantar como um carregador de lenha, mas nós não vamos permitir que as nossas famílias se acabem, que as nossas famílias se percam, porque você é um instrumento de Deus para aquela casa. Abraão vai, Isaque vai, e Abraão amarrou o menino, pôs a lenha. Quando ele levantou o cutelo, por causa da fé que existia nele, uma voz bradou e o anjo do Senhor falou, Abraão. Ele continuou com a mão levantada, a voz falou de novo, Abraão, não faças tal. Porque eu sei agora que você me conhece e que você não pouparia por causa de mim nem o teu único filho. Querido irmão, querida irmã, vamos orar para que Deus nos levante como carregadores de lenha e como cortadores de lenha? Vamos levantar, irmãos, e vamos orar. Falar, Senhor, eu não vou começar a cortar lenha e a carregar